Começou não. Buenos dias. Alô, estão me ouvindo? Buenos dias a todos. Sou Wellington Nagano, arquiteto e diretor na Secretaria de Medio Ambiente de São Paulo. É um prazer estar aqui para falar sobre as experiências da cidade de São Paulo, a experiência brasileira com a questão de resiliência urbana. Agradeço muito a UNAM e a USP pela invitação. Pido desculpas que eu vou a ler, porque meu espanhol é muito restrito. Sim? Muitas graças. Pido desculpas por a apresentação, por ler a apresentação, pero se hablo em português, é possível que não pueda transmitir os conhecimentos específicos. Acá nós temos à direita a imagem de satélite de São Paulo e sua relação com o estado de São Paulo e Brasil. A cidade de São Paulo tem produto interno bruto e uma população equivalente, à lá de Portugal, mostrando o dinamismo da cidade, que se estende desde a costa hasta o interior do estado. Solamente a Ciudad de México e outras cidades do mundo têm uma extensão muito grande. Acá, à esquerda, temos uma cidade com uma grande biodiversidade, com uma extensa rede hídrica, com rios e arroios, e com ocupações sobre essas regiões. E esta é São Paulo, que muitos conhecem, e que tem inúmeras paisagens, a paisagem urbana, a paisagem natural, pontos de interesse turísticos, mas a cidade de São Paulo também é uma cidade que enfrenta muitos problemas derivados de decisões erráticas em ano passado, incluindo o problema de inundações, calor extremo, contaminação, vivendas inadequadas e ocupação sobre os rios e arroios. Então, nós temos uma questão de como trabalhar a questão de meio ambiente e urbanística ao mesmo tempo. Ops. Perdão. O que resulta em cidades com vários problemas socioambientais, especialmente cerca de arroios, com enfermidades, riscos geológicos, inundações e precariedade. Em 2002, há 22 anos, São Paulo institucionalizou a criação de um programa de recuperação ambiental de los fundos de vale e preparar a cidade para os eventos climáticos. Em 2006, foi criado um programa de implementação de 33 parques lineares em regiões com fragilidades socioambientais. Ao norte, junto à Serra de Cantareira, e ao sul, próxima, cerca de presas de Billings, em Guarapiranga. Esse é um dos principais projetos daquele tempo, o Parque Linear de Canivete, implementado graças à articulação das Secretarias de Habitação e Meio Ambiente. Esta é a região de Parque Canivete, está na borda da Serra da Cantareira, e sua ubicação é uma transição entre as zonas urbanas e o Parque Estadual de Cantareira, e evitando a ocupação desordenada em la terra. Esse era o cenário antes da criação do parque, com vivendas precárias e contaminação do arroio. Não havia elementos de infraestrutura urbana, prevalecia a precariedade, não tinha linhas de ônibus, acantarrilado, etc. Então, a recuperação ambiental, pela experiência de São Paulo, se baseou em acercar a infraestrutura de transporte, acantarrilado, carreteras e a renaturalização do arroio Canivete.
de modo que a recuperação ambiental foi vista como um precedente para as melhoras urbanísticas e sociais. E aqui, depois da implementação, da intervenção, o desenho do parque é sencillo, sem frugalidade, pero tiene as questões básicas de urbanização. Desenho de las calles, rede de acantarillado, iluminação pública, proteção de los bancos, de arroio, árvores, por la calle, agora podem passar autobuses, entregar mercenias, a cerca de adequada para caminhar. O parque levou a cidade a um lugar onde antes não existia e atuou como mediador entre a natureza e o entorno urbano. Uma imagem antes e depois, né? É possível ver as grandes diferenças. E com a experiência de Canivete, pensamos a ter outros desafios. Então, em zonas como Cocaia, em Zona Sul, cerca de Presa Billings. Então, nesta imagem aqui, é o primeiro núcleo, outros núcleos foram implantados, e em azul são núcleos em planificação ou projeto. Parque Linear Caulin, em que nós trabalhamos com os conceitos de fitorremediação e criação de humedales, como podemos ver nas próximas imagens. E a experiência que fizemos com os parques lineares foram transportadas ao novo Plano Maestro de 2014, com artigo específico sobre os parques lineares, designando-los como instrumentos de desenvolvimento urbano, não somente medioambientais, mas de infraestrutura e de melhoria ambiental. Aqui está bom, tudo bem, graças. E o Plano Maestro criou outros planos setoriais de políticas ambientais, como preservação de Mata Atlântica, de florestação urbana, pagamento por serviços ambientais, espaços livres e áreas protegidas. Todos alinhados com a Agenda 2030. Tem um quinto plano de câmbio climático que trouxe 2 exemplares para a Secretaria de Meio Ambiente de México e para a UNAM. Vou apresentar depois. E no solo SVMA, a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, que realiza ações ambientais em la cidade. Se não temos outras secretarias que lo fazem, como a Secretaria de Obras e Programas de Drenagem, e as subprefeituras ou governos locais que criam jardins de lluvia, apresentam complexidade em la integração e articulação dessas políticas. Muitas secretarias fazendo a mesma coisa ou próxima em no mesmo território. E algumas vezes temos êxito com projetos como o Parque Linear Perus, que é um outro caso de coordenação entre Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras para a implementação de um parque de drenagem de 600 mil metros quadrados na região norte, em distrito de Perus. E também estamos desenhando os corredores verdes, que são zonas de trânsito da biodiversidade. Aqui é um corredor verde em que fora da cidade, que conecta 2 parques. É um desafio porque está próximo de uma outra municipalidade. Então, nós temos que criar uma infraestrutura, uma ação metropolitana. Acá tem solamente alguns stakeholders, participantes desse corredor verde, para mostrar como há uma complexidade de atuar em um território como a cidade de São Paulo. E os desafios, temos muitos desafios enquanto articular políticas públicas. A igual da cidade de México, São Paulo é uma cidade gigantesca, com várias forças atuando em território, e é necessário cambiar a forma de pensar, por carras ou por disciplina, e mais por território, ações integradas, ações conjuntas, através de planos de ação integrados, continuidade de política e sem rupturas financeiramente e avaliação pós-implementação. Acá, finalmente,
termino a apresentação dizendo que aí tem que pensar a dimensão urbana, a questão de social em projeto de meio ambiente. Nós estamos em cidade e vivemos nela. Então, os projetos, as políticas públicas, têm que ser pensados primeiramente pelas pessoas, pelos ninhos. São ações de longo prazo. Então, aqui, muitas graças pela atenção. Agradeço a invitação novamente. É um prazer compartilhar a experiência de São Paulo. Muitas graças. Muchísimas gracias, arquitecto Wellington. Creo que muy buena experiencia y también un ejemplo que pues hace este coloquio internacional. Vimos ayer experiencias de Estados Unidos, de Nueva York, de New Jersey, pero hoy también hablar de Sao Paulo como probablemente una de estas ciudades desafío en América Latina que desde Ciudad de México la sentimos así, ¿no? No es chiquita, es una mega ciudad. Tiene unas áreas verdes y unos temas de agua y de inundaciones muy parecidos a México. Y destacar, pues, el proceso de coordinación entre los servicios urbanos, la planeación, las obras, la coordinación, digamos, entre sectores del propio gobierno, el tema de los stakeholders o estos múltiples actores involucrados, que seguramente habrás contarnos 1000 anécdotas de cómo traerlos a la mesa, dialogar, ponerse de acuerdo. Y luego también pues la complejidad que tú hablas y el diálogo que ya decía Steven ayer, interdisciplinario, entre urbanistas, ecólogos, planeadores, arquitectos, seguramente ingenieros, la sociedad, la ciudadanía, las distintas familias que tienen distintos intereses. Pues de eso se trata un poco el trabajo de gobierno y seguramente desde la secretaría que están haciendo. Y ahora le paso la palabra para que nos hable de estos temas en Ciudad de México